Luiz Felipe Nunes está aqui conosco porque uma das pesquisas mais feitas no Brasil e em muitos países no Google é justamente sobre a tal da nova inteligência artificial chinesa e o quanto é o prejuízo das gigantes de inteligência artificial nos Estados Unidos. Perderam um valor de mercado absurdo ao longo da segunda-feira. Tudo bem, Luiz? Conta pra gente que história é essa e explica pro nosso ouvinte o que é essa inteligência artificial nova. Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os nossos ouvintes. A nova inteligência artificial do momento é a DeepSeek, uma desenvolvida por uma startup chinesa, mas que já vem chegando nos mercados mundo afora. Uma nova tecnologia que bateu de frente com as tecnologias feitas pelos Estados Unidos. Se a gente pega o valor de mercado da NVIDIA, ou NVIDIA, depende de como cada um queira pronunciar, que é uma empresa que produz chips, ela teve uma queda de 17% ontem na Bolsa de Valor dos Estados Unidos, a Nasdaq, uma queda de valor de mercado de quase 500 bilhões de dólares. Uma queda muito forte. Até porque a NVIDIA era uma das empresas que estava mais se valorizando nos Estados Unidos, muito por causa da inteligência artificial. É uma empresa que está no mercado há muitos anos. Para quem é mais ligado no mundo da computação, já a conhecia mesmo antes da inteligência artificial, porque ela faz o chip, que é a parte mais importante de um computador, que é, digamos assim, a velocidade com que aquele computador consegue operar. Para quem gosta de jogar jogo de videogame no computador, um jogo só consegue ser rodado em um computador se tiver um bom chip, porque senão ele nem consegue aparecer no seu computador. Então o chip é uma parte muito importante e com a inteligência artificial, como é um serviço que depende de muita pesquisa, muito trabalho em poucos segundos, os chips começaram a ganhar mais importância, inclusive no mundo geopolítico. A NVIDIA é a principal produtora de chips dos Estados Unidos, também comercializa chips para o mundo inteiro, então começou a ganhar muito valor de mercado desde o ano passado, ultrapassou recentemente a Apple como a empresa mais valorizada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, com um valor de mercado que chega em trilhão, se a gente for colocar em reais, na conversão para reais, mas ontem teve essa surpresa da empresa, da DeepSeek, que começou a produzir sua inteligência artificial de uma forma mais barata e com chips produzidos na China. Existe um problema geopolítico envolvendo Estados Unidos e China também na parte dos chips. Desde 2022, existe uma sanção por parte do governo dos Estados Unidos de que a NVIDIA não pode exportar os seus principais chips para a China. Então a China só tinha acesso aos chips antigos da NVIDIA e a partir desses chips antigos conseguiu construir um chip novo, muito mais barato para fazer a sua inteligência artificial. A DeepSeek é muito semelhante ao ChatGPT, que é onde você chega, pede alguma coisa para o chat, como se fosse uma pesquisa no Google, mas ele te dá mais informações, mais respostas, é capaz de gerar um texto, é capaz de te dar um guia de viagens, um roteiro, por exemplo. Se você quiser, o que a DeepSeek ainda não faz é produzir imagens. No ChatGPT você consegue pedir para ele fazer uma imagem, por exemplo, de um estúdio da Rádio Bandeirantes com o Lupato e com o Sabino. Ela vai te dar uma informação, vai te dar uma imagem. A DeepSeek ainda não, mas o fato é que com 10% do dinheiro ela consegue entregar uma tecnologia muito semelhante. A inteligência artificial do Facebook, por exemplo, a chamada Llama, custou 60 milhões de dólares para ser feita. A inteligência artificial DeepSeek custou 6 milhões de dólares. Então, a partir de materiais americanos, conseguiu construir um chip que faz uma inteligência artificial muito semelhante e que avança de maneira muito veloz. Essa é a principal preocupação da NVIDIA. Esse tombo representa não que a NVIDIA ou que as empresas americanas estejam ultrapassadas, que essa nova inteligência artificial vai tomar o lugar e vai reinar de maneira absoluta, mas representa pela primeira vez nos últimos 2 anos um fator que pode bater de frente com a NVIDIA, porque isso não existia. Era uma empresa que só se valorizava, só se valorizava, só se valorizava e ninguém sabia qual era o teto. Agora a gente descobre qual é esse teto. A gente descobre uma empresa que consegue fazer algo semelhante com menos dinheiro. Isso não impacta só nós, consumidores, pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, porque essas empresas recebem investimentos, muitas outras companhias contratam o serviço dessa inteligência artificial, então agora existe esse problema, mais um problema geopolítico entre Estados Unidos e China, como se já não fosse o bastante. Inclusive a China tem uma questão com Taiwan, a gente vê muito aqui no nosso noticiário, porque Taiwan é o local onde se produz chips na China.
Então a China não quer perder Taiwan, não quer entrar numa guerra diretamente com Taiwan, porque é onde se produz chip. Se a China perde o Taiwan, a China perde a sua grande produção de chip. Por isso que até os especialistas em geopolítica chamam Taiwan de escudo do silício, porque o silício é um dos materiais para se construir esse chip, inclusive nos Estados Unidos. O Vale do Silício é muito conhecido porque lá se tem a construção das maiores tecnologias dos Estados Unidos, mas agora é um primeiro passo dessa DeepSeek, que aliás ganhou tanta notoriedade desde ontem. Se a gente for pensar no Google Brasil, o aumento do número de pesquisas passa de 760%. Como tem muita gente pesquisando, se você for tentar fazer o seu registro agora na DeepSeek, você provavelmente vai ter um problema. Eu tentei fazer um registro numa nova conta para entender como é que estava, se o servidor estava aguentando, e não está. Você não consegue fazer uma conta e aparece um aviso de que, por causa de ataques nos servidores da DeepSeek, os cadastros estão com problemas. Por favor, aguarde e tente mais tarde. Então, já tem esse fator, a gente ainda não sabe quem está produzindo esses ataques, mas levanta suspeitas, é um novo problema que ultrapassa só a curiosidade de quem está querendo fazer uma pesquisa e chega também em governos, muito possivelmente governo Donald Trump vai se pronunciar mais vezes sobre essa questão, pode levantar barreiras, pode banir o aplicativo dos Estados Unidos, todas as opções estão na mesa, assim como aconteceu com o TikTok, que se tornou problema de Estado e passou de apenas uma questão de divertimento das pessoas nos seus próprios celulares, Lupato Sabino. Pois é, né? E é um golpe exatamente nas Big Techs americanas, no momento em que elas estão aliadas mais do que nunca ao governo Trump. Então, não só do ponto de vista econômico, como disse o Luiz, um prejuízo de trilhões, mas também um golpe político em cima do governo Trump por parte da China, um troco ali do governo da China em cima do governo Trump. Agora, é também como o Luiz falou, as americanas vão reagir, é uma questão de tempo. Agora, há também quem nos Estados Unidos já comece a questionar o valor anunciado de investimento para a produção da inteligência artificial que foi dito pela DeepSeek. Porque é um valor tão baixo que acho que quem entende do assunto nos Estados Unidos está falando, como, né? Vamos entender direitinho se é isso mesmo. Então os americanos também já estão colocando em xeque aí a veracidade do que foi anunciado pela empresa chinesa. Agora tudo vai ser colocado em xeque, porque a gente já sabe, é aquela mesma história de sempre. Qualquer coisa que é anunciada na China tem problemas de censura, problemas de como essa informação chega aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, para o resto do mundo, porque a China tem um governo autoritário e que tem controle sobre grande parte das empresas que estão no país asiático. Então agora todos esses números vão passar por um escrutínio, os especialistas dos Estados Unidos vão questionar, e aliás questionariam, mesmo que não houvesse qualquer problema nesses números da China. O negócio é tentar valorizar as indústrias dos Estados Unidos. Agora vai haver essa guerra também, é uma guerra que acontece já há algum tempo, e os chips não significam só chips, né? São computadores, e computadores fazem outros tipos de tecnologia, como por exemplo tecnologia militar. Então, um anúncio de que a China tem um chip tão poderoso quanto o dos Estados Unidos causa um alvoroço também nesse mundo militar, porque a tecnologia tem a mesma base. Então, é um problema que Donald Trump terá de lidar e vai fazer aqueles anúncios que a gente já conhece do Donald Trump de ameaçar uma guerra com a China caso esse aplicativo chegue nos Estados Unidos. Todas as possibilidades estão na mesa nesse momento, Lupato. E as poucas falhas que já foram encontradas, né, dentro dessa inteligência artificial chinesa envolvem fatos históricos, polêmicos, controversos da China e do governo chinês, que aí a informação não chega tão clara assim quando você pergunta para a inteligência artificial. Tem essa questão também, como o Luiz muito bem explicou, mas o que interessa é que nesse levantamento feito pela Sala Digital da Band, cresceu quase 800% o interesse, e aí vai se tornando cada vez mais popular, né? Eu, por exemplo, não tenho como parte do meu dia a dia a inteligência artificial assim de pergunta e resposta. Você usa bastante, muito, Sabino? Muito. Então, tem gente que já usa. Agora, a cada novo passo, a cada notícia que sai, vai se tornando cada vez mais popular. E aí, chegando àquele novo normal que todos dizem que, inevitavelmente, chegaremos em breve. De que, basicamente, todo mundo vai ter uma mãozinha da inteligência artificial para
tocar a vida, né? Eu fiquei impressionado esse fim de semana, Sabino. Fiquei sabendo que um conhecido não consegue mais fazer mala para viajar, viaja bastante a trabalho, sem a inteligência artificial. Porque sempre esquecia alguma coisa, aí se apegou à inteligência artificial, falou, quer saber? Coloca lá, viagem a trabalho para não sei onde, com eventos assim, assim, assado. Tá lá, tudo que você precisa levar na sua mala. É impressionante, né? Tanto para a vida pessoal quanto a profissional pode te ajudar. E o nosso ouvinte Michel diz que está tentando acessar o DeepSeek há horas e não consegue justamente pelos ataques hackers que estão sofrendo, como disse o Luiz Felipe Nunes. Valeu, hein,